Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos fazer aqui um gabarito, né? Relação entre o MMC e o MDC, ok? Então, a questão 1, né? Substitua A e B por algarismos tais que o MDC dê 100, né? Seja 100, né? Então, resposta, né? Nós temos aqui, né? 2 elevado a A vezes 3 ao quadrado vezes 5 elevado ao quadrado. E 2 elevado ao cubo vezes 5 elevado a B vezes 7 elevado ao quadrado. Nós sabemos o seguinte, né? O MDC, tá, são os fatores comuns, né? Apenas os fatores comuns com os menores expoentes. Tá? Os nossos fatores comuns aqui, ó, é o 2, ele aparece aqui e aparece aqui, e o 5, ele aparece aqui e aparece aqui. O 3 não aparece aqui e o 7 não aparece aqui, tá certo? Então, os únicos fatores comuns é o 2 e o 5. Agora, o MDC são os fatores comuns com os menores expoentes. Então, nós temos que encontrar os menores expoentes, né, de forma que o MDC dê 100, seja 100, concorda? Então, eu tenho 2 elevado ao cubo aqui, tá? Então, vamos experimentar. Tá? Eu tenho aqui 2 elevado a A vezes 5 elevado a B, isso tem que ser igual a 100, tá? Então, no lugar do A aqui, ó, eu vou colocar 2 ao cubo, tá? Supondo que o A seja 3, né? Esse Azinho aqui seja 3, então 2 ao cubo. E o B, e o 5, né? Eu tenho 5 elevado ao quadrado aqui, tá? Então, supondo que o meu B seja 2, tá? 5 elevado ao quadrado. O que vai acontecer? 2 ao cubo é 8, e 5 ao quadrado é 25. Então, 8 vezes 25 vai dar 200. É muito, tá? É muito. Agora, uma segunda possibilidade é o seguinte. Como eu tenho que utilizar os fatores comuns, apenas os fatores comuns com os menores expoentes, se eu colocar esse A aqui igual a 2, ó, tá? Tá vendo? O 2 está elevado a 3, tá? Assim, eu não posso ter um valor maior do que 3. O meu A não pode ser maior do que 3. Porque o meu MDC, né, são os fatores comuns com os menores expoentes. Tá? Então, o meu A aqui ele não pode ser maior do que 3. Tá? Já vi que 3 é muito. Então, ele tem que ser menor do que 3. Então, eu vou dizer que o meu A aqui vale 2. E aí, eu vou dizer que o meu 5, né, o meu B, tá? Aqui, ó, o 5 elevado a B. Né? Eu vou dizer que o B aqui, ó, é 2. Tá? 5 elevado ao quadrado. Tá? 5 elevado a B, no lugar do B, eu vou colocar um 2. E aí, como é que fica, né? 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Né? 2 ao quadrado é 4, 5 ao quadrado 25, 4 vezes 25, 100. Né? Então, logo, meu A vale 2 e o meu B também vale 2. Né? No lugar desse A aqui, eu vou colocar um 2. E como é que vai ficar? Vai ficar 2 elevado ao quadrado. E no lugar desse B aqui, ó, eu vou colocar um 2 também. Vai ficar 5 elevado ao quadrado. Tá? 5 elevado a B, 5 elevado ao quadrado. 2 elevado a A, 2 elevado ao quadrado. Tá? O meu A vale 2 e o meu B vale 2. Quer dizer, substitua A e B por algarismo tais que o MDC dê 100, quer dizer, seja 100. Então, o meu A vale 2 e o meu B também vale 2. Tá? 2 elevado ao quadrado é 4, vezes 5 elevado ao quadrado, que é 25. Tá? 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, 4 vezes 25, 100. Show? Perfeito? Vamos seguir. Então, determine os dois menores números pelos quais devemos multiplicar os números 60 e 78 a fim de obter produtos iguais. Quer dizer, quando eu multiplicar, né, os números por 60, né, e por 78, o meu resultado tem que ser igual. Tá? Tem que ser o mesmo. Tá? Então, veja bem, olha só. Determine os dois menores números pelos quais devemos multiplicar os números 60 e 78 a fim de obter produtos iguais. Tá? Então, resposta, né? Bom, primeiro calculamos o MMC entre 60 e 78. Quer dizer, eu preciso encontrar um múltiplo comum entre eles, concorda? Entenda, determine dois números pelos quais devemos multiplicar os números 60 e 78 a fim de obter produtos iguais. Quer dizer, eu preciso encontrar um múltiplo comum entre 60 e 78. Tá? Um número que multiplicado por 60 deu alguma coisa, e essa alguma coisa tem que ser igual a um número multiplicado por 78. Tá? Então, e aí o que nós vamos fazer? Né? Vamos calcular o MMC entre 60 e 78. Tá? Depois dividimos o MMC pelos números, tá? 60 e 78. O resultado, né, são os números procurados. Né? É o que nós estamos procurando. Tá? Então,
Para calcular o MMC entre 60 e 78, né, vamos fazer aqui a nossa, lembra? A nossa fatoração em fatores primos, tá? Vamos pegar 60 e 78, vamos fatorar em fatores primos e vamos encontrar o MMC, tá bom? Então, 60 e 78, né? Dá para dividir por 2, tá? Porque são pares, tá? Todo número par dá para dividir por 2. O 2 é o nosso primeiro número primo, tá? É o menor número primo, é o 2, tá certo? E é o único número primo que é par, tá? Todos os outros números primos são ímpares. O único número primo que é par é o 2. Show? Então, 60 dividido por 2, 30. 78 dividido por 2, 39, né? Aí por 2, né? 30 dividido por 2, 15, né? 39 não dá para dividir por 2, vou repetir o 39. Aí eu vou dividir por 3, tá? 30 dividido por 2 dá 15, né? O 39 não dá para dividir por 2, vou repetir o 39. 15 não dá para dividir por 2, 39 não dá para dividir por 2, mas dá para dividir por 3. Então, 15 dividido por 3, 5. 39 dividido por 3, 13. Agora, 5, né, só dá para dividir por 5, tá? Então, vou dividir por 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. 13 não dá para dividir por 5, vou repetir. E agora, vou dividir por 13, né? Porque 13 só dá para dividir por 13, concorda? E aí, dividindo por 13, 1. E aí fica assim, ó, o nosso MMC, tá? 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5, vezes 13, né? Ou seja, 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5, vezes 13, tá? Então, vai dar 4, vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60, 60 vezes 13 vai dar 780, tá? Vou pegar aqui a nossa calculadora para a gente ter certeza, tá? Olha só, 2 ao quadrado é 4, tá? 4 vezes 3, vezes 5, vezes 13, ok? Isso vai dar 780. Show? Então, o nosso MMC entre 60 e 78 é 780. Agora, o que acontece, né? O que nós vamos fazer? Dividindo, né? Eu vou dividir os 780 por 60 e vou dividir os 780 por 78. Eu vou dividir os 780 por 60 e vou dividir os 780 por 78. E vou encontrar os valores, né? Olha só. Determine os dois menores números pelos quais devemos multiplicar os números 60 e 78 a fim de obter produtos iguais. Quer dizer, quem são esses dois menores números, né? É o 13 e o 10, tá? 780 dividido por 60 vai dar 13. E 780 dividido por 78 vai dar 10. Então, os números procurados são 13 e 10, tá? 13 vezes 60 vai dar 780 e 10 vezes 78 vai dar 780. Então, olha só, determine os dois menores números pelos quais devemos multiplicar os números 60 e 78 a fim de obter produtos iguais. Quer dizer, os números são 13 e 10. Multiplicado pelos números, né, assim, 60 e 78, vai nos dar como resultado 780. Show? Beleza? Vamos seguir. Então, questão 3. Determine todos os números compreendidos entre 1000 e 4000 que sejam divisíveis ao mesmo tempo por 75, 150 e 180. Tá? Então, inicialmente calculamos o MMC entre 75, 150 e 180. Tá? Eu preciso encontrar um múltiplo comum entre esses números. Tá? Então, o nosso MMC, né? Então, inicialmente calculamos o MMC entre 75, 150 e 180. Depois multiplicamos o MMC por 2, por 3, por 4, de forma que o resultado fique compreendido entre 1000 e 4000. Tá? Então, fica assim, ó. O MMC entre 75, 150 e 180, eu não vou fazer a fatoração aqui em fatores primos, tá? Mas é exatamente igual está aqui, ó, tá? Quem quiser fazer, tá? É só fatorar em fatores primos, tá? Não vou fazer para a gente não perder muito tempo, tá? Mas assim, o MMC entre 75, 150 e 180 é 900, tá? Esse é o MMC. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 2, por 3, por 4, tá?
até encontrar um valor que seja maior, né, do que 1.000 e menor do que 4.000. Então, olha só. Como os números estão compreendidos entre 1.000 e 4.000, basta multiplicar 900 por 2, por 3, por 4. Né? Então, o primeiro número, né, 900 multiplicado por... Desculpa, tá? O primeiro número, eu vou até colocar assim, né? 900, tá? 900 vezes 2, tá? Isso vai ser igual a 1.800, beleza? O primeiro número vai ser quem? Vai ser 1.800. Vou até dar um espaço aqui. O segundo número vai ser quem, né? Vai ser 900, tá? 900 vezes 2.700. Desculpa. Vai ser 900. Vai ser 3 vezes 900, né? Vai ser 900 vezes 3. Isso vai ser igual a 2.700. E o último número aqui, o terceiro número, né? Vai ser 900, tá? 900 vezes 4. Vezes 4. Tá? Isso vai ser igual a 3.600. Tá bom? Então, né? Eu vou... Tá bom, né? Faltou um 4 aqui. Vezes 4. Vezes 4, isso vai ser igual a 3.600. Isso, né? Então, olha só. Inicialmente, a pergunta. Determine todos os números compreendidos entre 1.000 e 4.000 que sejam divisíveis ao mesmo tempo por 75, 150 e 180. Quer dizer, se eu encontrar um múltiplo comum desses números aqui, pegar esse múltiplo comum, multiplicar por 2, 3, 4, eu vou encontrando aqui. Eu vou encontrando múltiplos comuns entre esses números. Quer dizer, todos esses números aqui, 1.800, 2.700, 3.600, são divisíveis ao mesmo tempo por 75, 150 e 180. Tá bom? Então, compreendidos entre 1.000 e 4.000. Tá? Então, o maior dele aqui vai ser o 3.600, porque se eu multiplicar por 5, né, 5 vezes 9, 45. Vai passar de 4.000. Tá? Vai dar 4.500 mais ou menos. Show? Vamos seguir. Quer se dividir 3 peças de fazenda? Quando a gente fala em fazenda aqui, é tecido, tá? Tem muita gente que acha que fazenda é quantidade de terra, né? Fazenda que é onde se cria bicho, né? Então, fazenda aqui é tecido, tá? As pessoas, quem trabalha com costura, né? Chama o tecido de fazenda. Compra 1 metro de fazenda, 2 metros de fazenda, né? Tá bom? Essa é a linguagem que eles usam, tá? Quem trabalha com costura, né? Quem trabalha com confecção, enfim. Bom, quer se dividir 3 peças de fazenda que medem respectivamente 189, 216 e 288 metros em partes iguais e do maior tamanho possível. Qual o comprimento de cada uma dessas peças? Então, quando a gente fala aqui o maior tamanho possível, tá? Nós estamos falando sobre o máximo divisor comum. Quer dizer, quem é o máximo divisor comum entre 189, 216 e 288. Quer dizer, o máximo divisor comum é o nosso MDC. Tá? Então, neste caso, devemos encontrar o MDC dos números 189, 216 e 288. Tá bom? E aí, como é que a gente faz? Né? Nós fatoramos, tá? Em fatores primos, né? Exatamente como está aqui. Tá? Fatoramos aqui. Eu não vou fazer essa fatoração para a gente não perder muito tempo, senão o vídeo fica muito longo e aí fica muito chato, muito cansativo, um vídeo muito longo, tá? Bom, fatorando o 189, o que nós temos? Nós temos 3 elevado ao cubo vezes 7. Fatorando 216, o que nós temos? 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao cubo, tá? E fatorando 288, 2 elevado à quinta potência vezes 3 elevado ao quadrado. Aí o que acontece, né? O MDC, né, são os fatores comuns, apenas os fatores comuns com os menores expoentes. Então, veja bem, o 3 aparece aqui, aparece aqui, aparece aqui. Beleza. O 7 ele aparece aqui, ele não aparece aqui e ele não aparece aqui. Tá? O 2 aparece aqui e aparece aqui, mas ele não aparece aqui. Então, o único fator comum entre eles, entre esses números, né, o único na decomposição aqui em fatores primos, o único fator comum é o 3. Tá? Então, o MDC são apenas os fatores comuns, tá?
com os menores expoentes. Então, o 3 aparece aqui, aparece aqui, aparece aqui. Tá? Então, o 3 é o nosso fator comum. Agora, qual é o menor expoente? Aqui o 3 está elevado ao cubo, aqui está elevado ao cubo, aqui está elevado ao quadrado. Então, o nosso MDC entre 189, 216 e 288 vai ser 3 elevado ao quadrado. Tá? É o fator comum, é o único fator comum com o menor expoente. 3 elevado ao quadrado é 9. Tá? Então, o MDC entre 189, 216 e 288 vai ser 9. Por quê? Porque vai ser 3 elevado ao quadrado. Tá? 3 ao quadrado, 9. Tá? Assim, o comprimento das peças será 9 metros. Tá? Olha, o que ele quer fazer? Né? Ele quer dividir 3 peças de fazenda, né, que medem 189, 216 e 288 metros em partes iguais, tá? E do maior tamanho possível. Quer dizer, ele vai dividir 189 por 9, 216 por 9 e 288 por 9. Quer dizer, vão ser partes iguais, né? Tá? E com o maior tamanho possível, né? Quer dizer, o maior tamanho possível aqui é o quê? É o 9 metros, tá? É o MDC. Tá bom? É o máximo divisor comum. Bom, é isso, né? Terminou, né? Então, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com esse documento respondido, tá? E aí deixa eu pedir uma coisa. Façam comentários nos comentários do vídeo, tá? Comenta para mim se o vídeo está longo, se está curto, se está confuso, se eu estou falando muito rápido, se está dando para acompanhar, se eu preciso, sei lá, ser mais lento, se eu preciso, assim, fazer vídeos mais curtos e, sabe, com uma atenção maior, não sei. Comenta para mim o que você achou do vídeo, tá? Se você gostou, se não gostou, por que gostou, por que não gostou, onde é que eu estou errando, onde é que eu estou acertando, tá? Fala para mim, para eu tentar melhorar aqui, tá bom? E se inscreve no canal, tá? Se inscreve no canal, aciona lá o sininho das notificações, né? Clica lá no sininho, tá? Das notificações, tá bom? Bom, é isso, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com esse documento respondido, tá? Façam comentários, por favor, né? Dá o like se você gostou, se não gostou, dá um dislike, tá? E se inscreve no canal, tá bom? Bom, fiquem com Deus, um abração. Tchau, tchau.